Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aqui do canal Verdão Sempre. Bora lá falar sobre essa decisão do Campeonato Paulista. Corinthians 0, Palmeiras 0. E o Corinthians conquista o título paulista, sai de uma fila depois de 6 anos e volta. E o Palmeiras não consegue o seu tetracampeonato. Eu peço para você deixar sua opinião no final do vídeo, que é muito importante. E queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer. O Corinthians mereceu ser campeão paulista, tá? Primeira coisa, eu sei que tiveram algumas coisas ali ridículas, né? Um clube, uma torcida que tá com a bomba dentro do campo, que acertou quase o próprio jogador do time. Isso é uma coisa absurda. E aí você tem que ver regras, tem que ver punição e tal. Não teve jogo ali, né, no final. Enrolaram, fizeram uma cera absurda. Mas eu acho que se a gente ficar agarrado nisso é um completo erro, na minha análise dessa decisão. O Corinthians foi campeão em 180 minutos porque o Corinthians foi melhor do que o Palmeiras. Dentro da sua proposta, dentro do que pensaram para o jogo, hoje o Corinthians ia fazer o quê? Hoje o Corinthians não queria jogar. O Corinthians cozinhou o jogo todo, fez cera, provocou os jogadores do Palmeiras que caíram na provocação. O time do Palmeiras hoje é um time juvenil. Todos, do Everton até o Vitor Roque, ficaram arrumando confusão, ficaram arrumando briga, só que vocês esqueceram os seus inteligentíssimos que o resultado era do Corinthians. O Corinthians jogava pelo empate. O Corinthians transformou o jogo num clima de guerra e vocês caíram que nem uns patos. Primeira coisa, para falar primeiro sobre o fator decisão, que tem essa questão de provocação, tem essa questão do psicológico. O psicológico de vocês é fraquíssimo, porque vocês caíram na provocação. O Palmeiras precisando fazer gol, o Romero tromba no Everton, o Everton vai querer valentão ir pra cima do Romero, sendo que ele queria aquilo. O tapa do Martínez na cara não, porque ali já é outra coisa, tá? Teve uma agressão. Mas assim, em vários momentos o Corinthians ficou ali encostando, tumultuou desde o começo do jogo e o Palmeiras, os jogadores caíram. Então assim, são juvenis. Sabe quando é que vocês vão ganhar a Libertadores? Com essa atitude de vocês? Com essa bola que vocês estão jogando? Com Abel Ferreira, você organizando o time como está organizando, sabe quando? Não vão. Por quê? Não tá jogando futebol psicológico juvenil, que caiu na provocação do Corinthians, e jogo. Hoje, o saldo da partida é o Corinthians precisava do empate. O Everton fez uma baita defesa no final do jogo e teve o chute do Garro na trave. E o Palmeiras perdeu um pênalti, o Rafael Veiga perdeu o pênalti, cobrou muito fraco, muito mal, mostrou o canto, tudo. Mas eu acho que a gente chegar aqui e culpar o Veiga, só olha, não ganhamos a final porque foi o Veiga. Até porque se o Veiga faz o gol, vai para a decisão de pênaltis. E com esse goleiro que o Corinthians tem e com o goleiro que nós temos em decisão de pênalti, de verdade, você aí do outro lado acha que o Palmeiras venceria? Eu fiz essa pergunta na live ontem, tava com o Gão corintiano aqui. Eu fiz essa pergunta. Vocês acham que o Palmeiras era favorito nos pênaltis? Não, não era. O Corinthians seria favorito nos pênaltis, porque tem um goleiro ali acima da média em penalidades máximas. O Veiga já foi com medo para bater o pênalti, tá? Mas como eu falei, é um erro você achar que foi só isso. Vamos falar do treinador. O Palmeiras teve 10 dias para se preparar, né? 10 dias e 11 dias. Aí ele me entra com 2 volantes, 2 primeiros volantes, o Martínez e o Aníbal Moreno. 2 jogadores que só sabem fazer o quê? Marcar, pegar a bola e soltar. Não constrói nada. Como é que foi o primeiro tempo do Palmeiras? Horroroso. Sabe quantos chutes o Palmeiras deu no gol no primeiro tempo? Vocês sabem quantos? 0. Nenhum chute no gol. Nenhum chute no gol. Esse foi o time que o Abel Ferreira ficou treinando 10 dias. E a partida do Vitor Roque foi boa? Não, não foi. Do Facundo foi até média pela bola que ele meteu ali para o Vitor Roque, né? Ali foi um belo de um passe no segundo tempo. E o Vitor Roque acabou sofrendo pênalti. Mas o que mais? A partida do Veiga. Gostaram da partida do Veiga? Ou seja, você tem o Vitor Roque e o Lopes hoje é a mesma coisa. Por quê? Porque a bola não chega. Aliás, chegou uma bola pro Vitor Roque, né? Uma bola que, se eu não me engano, foi o Piquerez. Não, foi o Veiga. Foi o Veiga, vamos ser justos aqui. O Veiga rolou pra ele quis chutar de direita, só que a bola tava no pé esquerdo. Tipo assim, lance bizonho. Pra quem prestou atenção nesse lance, foi bizonho. Vamos falar da partida do Mike. Um lateral frouxo que o Palmeiras deveria pegar agora, hoje, amanhã. Meu amigo, você quer ir embora, você quer ir pro Cruzeiro, lá você quer ir atrás do seu amigo Dudu, vai, tchau, um abraço. O Mike não joga mais nada pelo Palmeiras, mais nada. Quis fazer uma gracinha, dar uma letra lá, perdeu a bola. O jogador
comum, um jogador que não tem a mínima coragem de pegar uma bola e dar um passe vertical e ir pra cima. Antes ele ia pro fundo, tocava e saía. Hoje ele não tocou uma e saiu, nenhuma, só tocando a bola pro Everton. Frouxo, jogador frouxo. Não precisamos. Na zaga, vou falar nada do Mikael e o Murilo, fizeram a deles ali, não tenho o que falar dos dois. O Piquerez ainda tentou jogar, mas Palmeiras com pouca criatividade, com pouco volume de jogo, então foi um primeiro tempo horroroso do Palmeiras. E aí vai pra conta sua, Abel Ferreira. Sua, porque o Palmeiras, aí eu vou pedir pra vocês terem umas lembranças do que eu já vinha falando aqui. O Palmeiras está devendo futebol, o Abel Ferreira está devendo trabalho à frente do Palmeiras? Está devendo. Está devendo. E o jogo mostrou isso. O Palmeiras precisava ganhar o jogo e não finalizou no gol. Pra você isso é bom? Aí vem o segundo tempo, o Corinthians extremamente recuado, né? E o Corinthians acertou uma bola na trave. No primeiro tempo, o Palmeiras nada. Ou seja, o Corinthians foi mais perigoso no primeiro tempo do que nós. Aí no segundo tempo o Abel fez algumas modificações, o Estevão veio pro meio, houveram algumas trocas ali, tudo. O Veiga recuou um pouco para receber um pouco mais a bola. E o Palmeiras começou ali a criar minimamente. Mas nada que desse assim um ímpeto e falou, olha, o Palmeiras tá chegando, hein? Ó, o Hugo já fez algumas defesas. Só escanteio. Um time completamente limitado tecnicamente. O Palmeiras hoje não tem performance. E você não tem como, gente, desconectar isso do treinador. Não tem como. Hoje, com o título do Corinthians paulista, o Palmeiras não é atual campeão de mais nada. O Palmeiras era o atual campeão paulista. Agora não é mais. Atual campeão da Copa do Brasil já foi? Não é. Da Libertadores já foi? Não é. Brasileiro já foi? Não é. Supercopa? Não. O Palmeiras não é mais campeão de nada. Por quê? Porque o Palmeiras parou de jogar bola já faz um certo tempo. Isso já vem desde 2023. E você que me acompanha mais tempo que eu, venho batendo nessa tecla. Por que o Abel não teve personalidade hoje de colocar o Alan no jogo como titular? Por quê? Porque o Rios foi pra seleção, tá? Outra coisa, o Richard Rios. Vendam agora o Richard Rios. É a segunda vez que eu tô falando isso, mas eu vou explicar o motivo. O Rios perdeu uma bola hoje no meio do campo, o Corinthians com 10 jogadores, eu vou falar sobre o pênalti e tudo. Ele perde a bola, ele não volta correndo. Ele parou, tanto é que depois dentro da área o Naves já tinha entrado, o Naves reclama com ele, tipo, meu, você não tocou a bola lá, você... E o Rios voltou andando. Quantas falhas o Rios já teve em decisões? Vocês querem que o Rios entregue uma bola na Copa do Brasil, na Libertadores, no Super Mundial, no Brasileiro? Vocês querem? Não, eu não quero. Então vocês podem botar mais um na lista aí. Bota o Mike, bota aí o Richard Rios, pode vender. Esse cara não tem responsabilidade com o clube. Ele não tem responsabilidade coletiva. Ele perdeu a bola, voltou andando. E aí teve o contra-ataque, o Everton fez uma baita de uma defesa, senão a gente ia perder o jogo pro Corinthians com um jogador a menos. Por quê? Eu sei que tiveram as paralisações e tudo, mas que momento que o Palmeiras acuou o Corinthians? Foi o pênalti. Bela bola do Facundo Torres, pênalti do Vitor Roque, o juiz deveria ter expulsado o Félix Torres, ia cometer um erro gravíssimo na partida, depois ele fez uma falta, acabou expulsando depois de uns 3 minutos. E o Veiga bateu, o Veiga tava... Você olhava pra cara do Veiga, você sabia que ele tava ali. E é um negócio, como eu falei pra vocês, é um time juvenil, é um time ruim de psicológico, né? É por isso que perde tantos pênaltis, porque o psicológico tá ruim. Aí vocês vão falar assim, coloca outro pra bater, o Estevão já perdeu, o Piquerez já perdeu em decisão, o Murilo já perdeu em decisão, vamos pôr o quê? O Martins, vamos pôr o Aníbal Moreno, vamos pôr o Rios com a irresponsabilidade dele, é capaz de dar uma cavada no meio do gol e o goleiro encaixa a bola. Então assim, o Facundo vai ser... Vocês entendem a situação? Muitos já perderam e outros não tem condição. O Veiga foi lá, contra o São Paulo ele deu uma pancada, que é muito mais difícil pegar o goleiro, hoje ele bateu de chapa, o Hugo... Pega a maioria dos pênaltis naquele canto, deveriam estudar isso. Eu vi o Hugo Souza pegando vários pênaltis pelo Corinthians. Se eu não me engano, todos foram naquele canto. Todos. Contra o Red Bull Bragantino eu vi decisão. Mais alguma agora que eu não lembro contra quem foi, acho que foi na Copa do Brasil, não sei. E agora, de novo, no mesmo canto. Então assim, podia bater no meio, eu não vou colocar nesse mérito. O cara que tá lá, dentro do campo, eu estou do sofá falando. Mas é o que eu falei no começo do vídeo. Não podemos achar que o Palmeiras perdeu o título pro Corinthians por causa disso. O Corinthians teve um jogador a menos. O Palmeiras teve ali, eu sei que depois não teve jogo, o jogo ficou picotado. Mas em algum momento vocês sentiram que o Palmeiras poderia fazer o gol? Depois de ter perdido o pênalti? Em nenhum momento. O Hugo não fez mais nenhuma defesa, o Palmeiras com o jogador a mais. Porque o Palmeiras não consegue criar. Porque o time é juvenil, ficou caindo na pilha dos jogadores do Corinthians. Outro jogador que tem que sair do Palmeiras
imediatamente. Felipe Anderson e Abel Ferreira, a culpa é sua. Por que você colocou esse cara? Vocês viram o drible que ele tomou do Memphis Depay? Ele foi reto, ele tomou um drible e ficou assim. Com aquela cara de morto que ele tem. Driblou, assim, qual a explicação? Falei no último jogo, por que vai pôr esse cara? O que esse cara oferece? O que esse cara apresenta? Colocou o Thales no jogo, colocou o Flaco Lopes, colocou o morto do Felipe Anderson, o Naves na partida. E de verdade, é um time que não empolga. É um time que você olha pra ele e fala assim, vai começar o Campeonato Brasileiro, e aí? Vamos ganhar o Brasileirão? Estamos com cara de que vamos buscar esse Campeonato Brasileiro? É um campeonato muito longo, é um campeonato de regularidade, é diferente de um campeonato de mata-mata. Mas vamos falar sobre o mata-mata. Vocês olham pro Palmeiras hoje e falam, não, esse time tem brilho, hein? Esse time aí na Libertadores vai chegar, na Copa do Brasil vai chegar. Vocês acreditam nisso? E agora vamos falar do treinador, mais uma vez. O fim do Abel tá claro. O ciclo está nítido que está terminando. O Abel não tem mais força, ele foi e tirou o Veiga depois de ter errado o pênalti, né? Você, Abel Ferreira, manteve o Veiga como titular várias vezes, em vários momentos você manteve o Veiga como titular sem jogar um bom futebol. Deixou o garoto saírem do Palmeiras para manter os seus queridos ali. Você tira ele porque ele errou um pênalti? Para colocar aquele ex-jogador do Felipe Anderson? Então, Abel, você tem muita responsabilidade. Mas muita. O Palmeiras hoje não rende, Abel, porque o seu trabalho hoje à frente do Palmeiras é ruim. O seu trabalho é ruim. A ponto de se pensar numa troca, sim. Sim, galera. Eu sei que você vai ficar pensando nos títulos que conquistou. Nós não somos mais atuais campeões de nada. Nenhum campeonato. Nenhum. Porque esse time não performa. Esse time não entrega. No ano passado tivemos tempo porque fomos eliminados precocemente da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Tem responsabilidade da fraquíssima presidente? Óbvio que tem. Reformulação tardia. Eu estou falando aqui, ó, vende o Rios, tchau Mike, tchau Felipe Anderson. Tem mais. Não estou lembrando aqui todos agora, tem jogador que não jogou. Se o Rafael Veiga é para pensar, se ainda tem se dá para ainda render com o Palmeiras, não é pelo pênalti que ele errou. Não vou ser injusto aqui e queimar o cara pelo um pênalti. O que o Veiga fez nos últimos jogos decisivos do Palmeiras? O que ele entregou para o Palmeiras em jogos grandes? Nada. Ele não entrega mais nada. Então teve reformulação tardia aqui também. Então o Corinthians é campeão de forma justa. Júlio, era para ter tido mais jogo, mais acréscimos. Você acha que o Palmeiras faria um gol se tivesse mais acréscimos? O Palmeiras está dando pinta que faria algum gol nesse jogo? Então é um time hoje que não tem futebol, não tem psicológico, não tem mentalidade vencedora. E o Abel está no Palmeiras hoje pelo que ele ganhou, não pelo que ele produz hoje. Você vai ter que separar muito bem o que eu estou falando. Porque se você analisar friamente, você vai ver que eu tenho razão. O time do Palmeiras não performa mais. Jogamos em casa contra o Corinthians, que tem menos time do que a gente, mas tem muito mais vontade. Muito mais vontade, muito mais gana. Perdemos em casa. Perdemos a final em casa. Hoje fomos lá na casa dos caras, tivemos o pênalti, mas não tivemos futebol. Não tivemos bola para incomodar os caras. Então por isso que os caras se consagraram campeão paulista. Ah, acabou a temporada, tá tudo no lixo. Não é assim. A perspectiva não é boa, porque o Palmeiras não joga nada hoje. Nada. O Palmeiras vive. Pra gente elogiar o Palmeiras, pra você que tá do outro lado, que pode estar bravo comigo pelo que eu falei do Abel Ferreira e tal, eu entendo, respeito a sua opinião, você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo, mas você vai haver de convir comigo. Se você for puxar quando esse Palmeiras jogou bola, você vai puxar, ó, você vai pular lá pra 2023, alguma coisa ali, vai pegar um outro jogo em 2024, porque esse time está em queda livre. Só pra terminar o vídeo, temos uma presidente que 30 minutos antes do jogo falou que não ganhamos, o Corinthians está tratando muito bem a gente na casa, mas vocês não tratam bem no campo, que ganham sempre da gente. O Corinthians ganhou do Palmeiras 3 vezes nos últimos 19 jogos. A presidente soltou essa. Então tá tudo errado. Da presidente, comissão técnica, nível de atuação, jogadores que já passaram do ponto, que não tem mais condições de estar aqui. Esse é o Palmeiras indo para uma Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Super Mundial no meio do ano. Jogar essa bola, sem saída de bola, time de triangulação, não consegue finalizar no gol. É só lançamento, é só chutão. De verdade, é impossível ter um palmeirense hoje satisfeito com o que o Palmeiras apresentou em campo nessa final.
Eu falei antes, há formas de se perder e o Palmeiras perdeu da pior forma possível. Não jogando nada, mais uma vez, 180 minutos jogado no lixo. O treinador teve tempo para trabalhar e o time apresentou um futebol medíocre. Por isso foi vice-campeão. Agora vamos ver as desculpas. Deixe seu comentário que é muito importante. Um abraço, galera. Tamo junto aqui, Verdão sempre. E digerir essa derrota e esse vice-campeonato aí para o nosso maior rival. Ajudamos os caras a sair da fila. Por quê? Porque o Palmeiras parou há uns anos atrás já. Tamo junto, galera. É nóis.